Pai querido que estás no céu, obrigado, Deus, por essa oportunidade que nós estamos reunidos na Tua presença, pedindo a Ti o batismo do Espírito Santo, ó Deus. Nos capacita, nos reveste pelo Teu santo poder, abençoa os nossos amigos que estão ao nosso lado, com o mesmo poder que aqui nós estamos, essa harmonia, que possa contagiar, assim, a Tua igreja, ó Deus. Abençoa também, Senhor, nosso mensageiro desta manhã, tudo que for falado aqui para a honra e glória de Ti, e de acordo com a necessidade que nós estamos precisando, ó Deus. Por favor, tenha misericórdia, cada um de nós, e abençoa também os dízimos, as ofertas, e tudo demais, ó Deus, está nas Tuas mãos. E também, Senhor, tem agenda de oração, o Senhor conhece cada pessoa, mesmo antes de nascer, o Senhor sabe o futuro e o presente, e a necessidade. Por favor, Senhor, toma de conta cada nome, faça não a nossa vontade, mas a vontade de Ti. Entregamos nas Tuas mãos e agradecendo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somos um pequeno povo muito feliz. Somos um pequeno povo muito feliz. Cristo veio nos salvar, breve nos virá no céu. Somos um pequeno povo muito feliz. Os sinais de sua volta
salvação. Nossos olhos levantar para o céu, bem firme olhar. Já vem vindo a tão sonhada redenção. Somos um pequeno povo muito feliz. Somos um pequeno povo muito feliz. Cristo veio nos salvar, breve nos virá buscar. Somos um pequeno povo muito feliz. Pregando a sua palavra, Pai. E assim a igreja cresceu, progrediu, e é por isso que estamos aqui, Pai. O Senhor cuidou desse ministério e o Senhor tem abençoado. Queremos colocar os líderes desse ministério, tanto o diácono-chefe José e também a Luciene, que o Senhor possa abençoá-los e dar sabedoria constantemente, Pai. Esteja com os demais diáconos e todos que aqui estão, e que o Senhor possa enviar o Santo Espírito para que possamos iluminar a nossa mente, abrir o nosso coração, entender a sua palavra e sairmos mais aperfeiçoados pelo poder do Santo Espírito, Pai. Esteja conosco em nome de Cristo Jesus. Amém. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E, quanto a nós, consagraremos a oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Bom, essa história eu creio que é conhecida para muitos de vocês. Os diáconos sabem de qual é salteado, tem que conhecer, porque aqui é a instituição, é o início, é a gênese do diaconato, é onde começa tudo, é onde começa esse ministério que ajuda muito a igreja a crescer, e ajudou no passado, tá certo? Mas a gente tem que entrar na contextualização. O porquê que a gente chega no capítulo 6, tá certo? A gente sabe que o livro de Atos ele foi escrito por Lucas, ali entre o ano 63 e 70 depois de Cristo. A gente sabe que Cristo ele morreu ali entre 26 e 28, tá certo? No ano 23 e 28, depois dele mesmo, tá certo? Então a gente vê que há uma continuidade na história. Se você pegar o Evangelho de Lucas e depois ler o livro de Atos, é uma combinação perfeita. Porque é o mesmo escritor escrevendo sobre os acontecimentos que passaram com Jesus e com os discípulos. Lembrando que Lucas não viveu no período de Jesus, tá? Ele foi um pesquisador, tipo um jornalista, mas ele viveu com quem? Com Paulo, fez algumas viagens com Paulo, tá certo? E aí ele aprendeu muito sobre Cristo e conseguiu passar adiante essa história que estamos lendo aqui. Então o livro de Atos é uma narrativa do início da igreja de Cristo, tá certo? Então a gente começa no capítulo 1. Lembrando que Lucas é amigo de Teófilo. Então o livro de Atos está sendo escrito para Teófilo. Então é uma narrativa. Assim como você vai contar uma história para alguém, minha mãe, ela nasceu em tal dia, é uma história que você está contando para um amigo. Então Lucas ele vai fazer essa contagem, essa narrativa. E ele começa no capítulo 1, fazendo um panorama do que Cristo foi, tá certo? Da sua morte e da sua ressurreição e da sua ascensão até os céus. Então ele vai fazer um resumo bem breve no capítulo 1. E também no capítulo 1, a gente vai ver que tem a promessa, ele fixa muito na promessa do Espírito Santo que viria no capítulo 2. Então a gente entende que Lucas ele está contando o início da igreja na sua gênese.
quando é bem um recém-nascido, quando está quase parindo a igreja, é ali que ele está contando e é ali que ele começa. Então Lucas, no capítulo 1, ele vai fazer um resumo ali da ascensão de Cristo, vai falar da promessa do Espírito Santo, e no capítulo 2, o Espírito Santo desce. Os irmãos, os discípulos estão unânimes em oração, em dividir do pão, orando, e ali desce o Espírito Santo no capítulo 2. Eles recebem um dom de línguas, falam a todas as nações que estavam ali no dia de Pentecostes, que era uma festa grandiosa, como se fosse uma festa das nações. Várias pessoas de vários lugares estavam lá, e ele fala para eles sobre esse Cristo que morreu pelos pecados deles. E foram eles, os judeus, que crucificaram a Jesus. Foram os pecados deles. E esse é o discurso de Pedro, que também acontece no capítulo 2. E por que acontece esse discurso? Porque eles são acusados de estar embriagados. Nossa, eu escuto eles na minha língua natal. Como pode isso? Eles devem estar embriagados, e alguns não entendiam, não tinham aquela língua, não tinham aquele conhecimento, e eles falam, eles devem estar bêbados. E aí Pedro faz aquele discurso maravilhoso, tá certo? E aí, no capítulo 2 ainda, há a conversão de quantas pessoas? 3.000 pessoas, a partir do discurso de Pedro, tá certo? No capítulo 3, a gente vai ver que narra a cura de um coxo, demonstrando que o Espírito Santo estava sobre Pedro e também João. Então, a partir dali, os discípulos recebem o Espírito Santo, começam a divulgar a palavra, começam a fazer curas e grandes milagres, e a igreja começa a tomar proporções gigantescas, começa a crescer, o número começa a crescer, tá certo? E a gente vê que também há mais um discurso de Pedro, falando sobre a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo mais uma vez, tá certo? E esses discursos incomodaram muitas pessoas, principalmente os fariseus, que não concordavam com a morte e que Cristo havia ressuscitado. Eles não acreditavam nisso. Era abominação para eles. Eles não tinham essa ideia, tá certo? E no capítulo 4, a gente narra a prisão de Pedro e João, por estarem ali divulgando a palavra de Deus. Eles são presos. Há um aumento maior ainda no capítulo 3, de seguidores de Cristo, tá certo? Para quase 5.000 pessoas. E a gente está falando por cima aqui 5.000 pessoas, porque a gente não tem a proporção exata, o número exato de quanto cresceu a igreja. Mas havia 5.000 pessoas. E Pedro e João, eles estão perante o Sinédrio e falam que vão falar sobre Cristo, que vão continuar pregando, e não importa o que façam com eles, mas eles vão divulgar o Evangelho. Então a gente vê que é uma igreja militante. Uma igreja que não se contenta com pouco. Uma igreja que não se acomodou. Uma igreja que esperou e aguardou a volta de Jesus nos seus dias. E diferente de nós, isso não é tão distante de nós, nós também devemos pregar como se Cristo viesse hoje, como se Jesus estivesse à porta, vindo nos buscar e levar para a sua morada, tá certo? Então a gente vê que também seguidores de Cristo começam a vender as suas terras e casas e começam a depositar nos pés dos discípulos, e eles deviam administrar esses valores para, através desses valores, ajudar os órfãos, as viúvas e aqueles que estavam divulgando a palavra. Então imaginem, a gente falou de 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, a igreja cresceu mais e mais. Há versículos que falam que a igreja cresceu mais e mais. Então há muitas pessoas. Todos esses recursos que vinham até os pés dos discípulos eram utilizados para ajudar as pessoas, para servir de uma assistência a elas, para que elas pudessem estar juntas. Elas vieram de outras nações, deixaram os seus lares, deixaram suas casas e estavam ali se ajuntando, se aglutinando para poder levar a mensagem de Cristo a outros lugares, tá certo? Lembrando que, no capítulo 1, Jesus fala o que para eles? Fiquem em Jerusalém, porque vocês receberiam o poder dos altos céus, do Espírito Santo, ele viria, daria poder a vocês para divulgar, depois vocês iriam para Samaria, Judeia, até os confins da terra, tá bom? Então a gente vê que a igreja cresceu através do poder do Espírito Santo, tá bom? E no capítulo 5 vai narrar o roubo de Ananias e Safira. Por quê?
porque eles estavam vendendo as terras, as casas. Ananias e Safira vendeu a sua terra, mas pegou uma parte do valor, guardou. Ananias e Safira são fulminados, morrem na hora, porque roubaram de Deus. Tá certo? Continuando. E aí crescia mais e mais o número de crentes por conta dos milagres realizados. Nos discípulos havia pessoas qualificadas para curar, tá certo? Esses são os dons do Espírito Santo. Eles são diversos, múltiplos, mas sempre vêm do mesmo Espírito, tá certo? E os apóstolos mais uma vez são presos pela segunda vez, no capítulo 5, e eles são libertos por quem? Por um anjo. O anjo vai lá e liberta eles no capítulo 5, tá certo? E o anjo fala o que para eles? Continuem a falar o que vocês estão falando. Continuem a pregar o evangelho. Continuem a falar sobre esse Cristo que morreu, ressuscitou e se ascendeu até o céu. Tá certo? E aí tem o parecer do fariseu Gamaliel, que muitos conhecem. Que ele fala o que para eles? Aconselhe os fariseus. Ele era um líder muito famoso, Gamaliel. Um fariseu renomado na sua época. E ele falou o que para aquelas pessoas que queriam apedrejar os discípulos? Se esse projeto for de Deus, ele irá continuar. Mas se não for, ele vai acabar. Esse foi o conselho de Gamaliel para os fariseus. E os diaconatos estão aqui. Isso quer dizer o quê? É um projeto de Deus. Tá certo? E agora a gente começa versículo por versículo no capítulo 6. Tá certo? Porque o capítulo 6... ele serve de transição para o capítulo 7, tá certo? Vai falar sobre Estevão. A gente não vai falar sobre Estevão propriamente dito, a gente só vai dar uma pincelada nele, mas aí o capítulo 7 vai falar de Estevão. Então o capítulo 6, do 1 ao 7, é uma transição para falar sobre Estevão, tá bom? Antes disso eu vou beber uma água. E eu queria que um diácono abrisse para mim primeiro. Boa. Obrigado, irmão João. Pode abrir. Isso, obrigado. Eu recapitulei todos os capítulos anteriores, porque a gente, às vezes, pega um capítulo ou um versículo para ler, e a gente não se atenta ao contexto, porque faz diferença o contexto. Vocês conseguem entender que nos capítulos do 1 ao 5, você vê que a igreja vem crescendo e ela vem sendo usada pelo Espírito Santo. Vocês conseguem entender isso? E no capítulo 6 não é diferente. As coisas continuam, tá bom? Então agora eu quero que um diácono levante-se e leia o versículo 1, por favor. Qualquer diácono. Amém? O que são helenistas? Essa é a primeira pergunta, né? Helenistas eram aquelas pessoas que eram da fé hebraica, mas haviam se dispersados no passado. Então eles tinham passado gerações e gerações fora de Jerusalém e da Palestina. Eles haviam estado longe da sua terra natal. Então eles tinham uma fala grega. Eles falavam com outra língua. Não era o aramaico e nem o hebraico, que era o ancestral que os discípulos falavam, Jesus falava, e outros hebreus judeus que ficaram em Jerusalém e também na Palestina falavam. Então começa aqui o nosso problema. Era como se, talvez, pessoas de fora viessem aqui, a gente fala tudo brasileiro aqui, certo? E viesse o Bona e comece a pregar na língua dele. O Bona, todo mundo entende o Bona? Quando a gente se esforça, a gente entende ele, né? Quando a gente fala, calma, Bona, fala devagarzinho que eu vou entender. Então o Bona é como se ele falasse na língua materna dele, usando os termos dele, usando a cultura dele de falar. Então ele tem que deixar a cultura dele, deixar de lado alguns jargões, algumas gírias, para ele poder se comunicar com a gente. Se a gente for para outro país, a gente tem que fazer o mesmo. A gente tem que mudar a forma de a gente falar com as pessoas. A gente não vai chegar lá e falar para um espanhol, e aí, mano? A gente não vai falar isso. E aí, chapa? Não, a gente não vai falar isso. A gente vai chegar e falar como eles falam. Então, acontecia aqui, começou um problema, um conflito. O que estava acontecendo?
Havia os helenistas, que eram de outra cultura grega, mas eles eram descendentes de Abraão, tá certo? Eles eram judeus, a descendência deles era judeia, mas eles tinham estado em outra cultura. Eles esqueceram a sua cultura, esqueceram a sua língua. Mas aí, lembrando, como eu falo, o contexto é importante. Quando a gente vai no Pentecostes, havia pessoas de outras nações. E estando pessoas de outras nações, esses helenistas significa que eles aceitaram a cultura grega. Eles incorporaram a cultura grega neles. E aí eles aceitam a cultura grega. E no Pentecostes eles vão lá adorar a Deus, porque o Pentecostes era para isso, para adorar a Deus. E a partir daquele momento eles começam a ficar lá, porque viram os milagres que estavam acontecendo, viram os discípulos, e quando eu falo discípulos e apóstolos são os mesmos, tá? Só para vocês não confundirem. Discípulos e apóstolos são os 12, tá bom? Então os discípulos estavam ali pregando, curando, fazendo grandes milagres, e eles estavam sendo usados pelos poderes do Santo Espírito. Então os helenistas, aqueles de cultura grega, de outras culturas variadas, ficaram em Jerusalém, ficaram ali próximo deles, para querer receber e aguardar a volta de Jesus, aguardar essa volta que eles tanto pregavam. Então eles ficaram cativados e ficaram lá. Agora, é que nem a gente receber alguns imigrantes, e aí os imigrantes não têm como trabalhar. Não tem trabalho para todo mundo. Não tem como eles fazerem alguma tarefa para se sustentarem. Não tem casas. E aí tem que fazer o quê? Vende-se a terras, vende-se casas. E aí com esse recurso, com o dinheiro que era depositado aos pés dos discípulos, era usado para ajudar essas pessoas, dar uma assistência. E aí as viúvas dos helenistas, tá certo? E esse pessoal começa a murmurar, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas. Lembrando que uma das coisas que Jesus falou para nós fazermos era para o quê? Dar uma assistência aos órfãos e às viúvas. Porque as viúvas naquela época não trabalhavam. Hoje mudou, tá certo, a sociedade, mas naquela época não tinha como. Então essas pessoas estavam sendo esquecidas, tá bom? Então a gente vê aqui no versículo 1 que há um problema. Talvez a gente não tenha aqui dados, nem nada escrito que foi uma decisão voluntária, uma decisão que eles quiseram fazer isso. Não, vamos esquecer esse pessoal porque eles não são da nossa cultura. Mas havia um conflito de culturas. Porque as pessoas os judeus, quando são judeus de fato, de verdade, eles sentem-se orgulhosos disso. Eles se sentem orgulhosos de serem uma cultura ancestral. Tá certo? E a gente vê aí, em Atos 2:5, não precisa ler, que tinha várias pessoas lá. Aí tinha esses judeus de língua grega, conhecidos como helenistas, e por muito teve uma desconfiança dos judeus de fato que estavam em Jerusalém e também na Palestina, e aqueles que haviam vindo de outros lugares, tá bom? E a gente vê aqui no finalzinho, estavam sendo esquecidos na distribuição diária. A igreja primitiva, a igreja sui generis, havia um trabalho como se fosse da asa. Recebia os recursos e distribuía para as pessoas que estavam naquela comunidade. Lembrando, a gente falou de 3.000 pessoas, de 5.000 pessoas. Números exatos que estão nos versículos. Mas eu creio que era muito mais pessoas. Eu posso chutar aí que havia cerca de 10.000 pessoas, sem contar homens, de 10.000 a 15.000 pessoas. Então era muita gente. Então essa assistência deveria chegar a essas pessoas. E como fazer isso? Os discípulos deveriam pregar a palavra. E eles deveriam também servir as mesas. Era muito difícil. Então eles não conseguiam fazer. As responsabilidades cresceram na igreja. Eu creio que alguns de vocês já participaram de igrejas pequenas, igrejas menores, com menor número de pessoas, e igrejas maiores. E a gente vê que igrejas menores têm algum problema ali, tem problemas porque não tem tantas pessoas para trabalharem. E os ministérios são muitos. A gente sempre tenta encaixar ali, e aí uma pessoa fica com 10 ministérios. Quase é o pastor da igreja. Mas não deveria ser assim. Deveria ser bem dividido. Por que eles fizeram isso? Se vocês lembrarem lá no passado, Moisés, Jetro, o seu sogro, deu um conselho para ele. Ele falou o quê? Pega
um líder e coloca líder de 100, líder de 1000, líder de 100, líder de 10, e os problemas pequenos você não resolve, eles resolvem. Agora os problemas grandes vêm até você. Porque Moisés estava sobrecarregado. E não diferente de Moisés, aqui os discípulos estavam se sentindo sobrecarregados. Eles deveriam ler a palavra, que era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia para o povo, abrir aquele pergaminho, explicar a palavra, falar sobre Jesus, da promessa de Jesus. E eles também deveriam servir as mesas. Tinha que andar assim. Ó, pega aqui a comida aqui, ó. Lembra que Jesus é o pão da vida, tá? Ó, pega a água aqui, ó. Lembra que Jesus é a água da vida, tá? E aí eles tinham que fazer assim e ficavam cheios de afazeres. E aí a gente vê que nas necessidades é onde a sabedoria deve brilhar. Onde Jesus deve ser encontrado, é onde o Espírito Santo deve ser falado. Porque é nas adversidades que a igreja mais cresce. E a gente vê no capítulo 1 ao capítulo 5. Pedro e João foram presos 2 vezes. E cada vez que eles eram presos e soltos, a igreja crescia. Os problemas não deveriam trazer consequências ruins, mas traziam para a igreja primitiva coisas boas. Frutos bons. Então, quando você olha para os conflitos da sua vida, para os problemas da sua vida, você deve encontrar sabedoria, o Espírito Santo, para falar para você essas experiências que eu estou passando, esses sofrimentos que eu estou sentindo, é para eu crescer. É para o meu crescimento. E principalmente, crescimento espiritual. Tá certo? E aqui no versículo 1 vai falando que se multiplicava o número das pessoas. A igreja crescia, a liderança era a sábia dos apóstolos. Porque eles eram sábios e deveriam ser sábios. E eu vou falar sobre sabedoria mais para frente. Deixa eu só ver que hora que a gente é, senão eu vou mais rápido. No versículo 2, eu queria que mais algum diácono aí levantasse, lesse o versículo 2, por favor. Isso, é só aí? É. Versículo 2. Então, os discípulos, também apóstolos, eles têm uma ideia vinda dos céus. Ó, há um problema. E eles têm que resolver rapidamente. Não dá para deixar o problema para depois. Eles recebem as murmurações, as reclamações, veem o problema e agem com rapidez. Tá certo? E aí eles falam, ó, a gente não pode deixar a palavra. A gente tem que continuar com a palavra, porque é a palavra que está fazendo a igreja crescer. Mas, o assistencialismo não pode deixar para depois. Porque o assistencialismo e a palavra devem andar juntos, em pé de igualdade. É por isso que Jesus, quando alimentava as pessoas, ele também pregava. Está vendo esse pão que você está comendo? Eu sou o pão que veio do céu. Então, as duas coisas andam juntas. Os apóstolos que andaram com Cristo, eles entenderam com Cristo que eles deveriam dar uma importância às duas coisas. Tanto a palavra quanto a assistência. A assistência não é maior que a palavra e a palavra não é maior que a assistência. As duas coisas andam juntas e a gente vê aqui. Agora outro diácono lê o versículo 3. Quando quiserem, tá? Sem pressão. Sem pressão. Quando quiserem. Eu vou falar nome agora, hein? Olha lá. Amém? E aí no versículo 3 a gente começa a ter alguns requisitos para escolher os 7. Eu não sei como você parou ali para escolher a roupa que você escolheu, mas você teve alguns requisitos para escolher a sua roupa. Quando você foi fazer uma compra, você tem alguns requisitos para fazer essa compra. Quando você vai escolher um carro ou uma bicicleta, você também tem os seus requisitos para fazer. Todos nós temos alguns requisitos, algumas coisas que usamos para fazer as nossas escolhas. Com Deus não é diferente.
há requisitos para Deus, para você ser discípulo dele, diácono dele. E deveria aqui acontecer também requisitos para escolher o 7, tá certo? Lembrando que o 7 talvez não signifique nada, tá? Talvez você está pensando aí, nossa, significa o 7 porque o 7 é o símbolo, é o significado perfeito. Mas a gente está no livro de Atos. O livro de Atos não é simbólico, ele é uma narrativa, tá certo? Se fosse o Apocalipse, a gente podia ver se era alguma simbologia. Mas talvez foi, por acaso, o número 7, tá bom? E aí ele fala a primeira coisa. Qual o primeiro requisito? Todos falam. Qual o primeiro requisito? Boa reputação. Vamos de novo. Deixa eu beber água de novo. Vamos para frente. Então, no versículo 3 há requisitos. Qual o primeiro requisito? Boa reputação. Boa reputação. A gente sempre pensa que, não, Deus sabe o meu coração. Deus entende o porquê eu estou fazendo isso. Deus sabe o meu íntimo. Deus conhece a minha vida interior. Só que boa reputação não é isso, não. Boa reputação é o que você demonstra lá fora. É o que as pessoas veem, a aparência de você. A gente sabe que no Antigo Testamento há muitas frases, versículos de Jesus e de Deus, falando que Deus vê o coração, mas o homem só vê a aparência. Mas aqui a boa reputação tem a ver com a aparência. Os 7 homens deveriam ter uma boa reputação. Ter exemplo naquilo que eles faziam, na forma que eles se comportavam, na forma que eles tratavam as pessoas, como eles falavam com os outros, como eles lideravam. Deveria ter um exemplo. A boa reputação é isso. E lá em Provérbios, você não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Lá em Provérbios 22:1 vai dizer que a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Boa reputação tem a ver com o exterior, com o que as pessoas veem em você. E eu não sei o que as pessoas veem em você, mas o seu comportamento diante de Deus deve ser irrepreensível. Você deve ser usado pelo poder do Santo Espírito, assim como o 7. Tá certo? Cheios do Espírito Santo é o segundo requisito que deveriam ter. E a gente vê que o Espírito Santo, os dons são dados a muitos, mas o Espírito é o mesmo. Cada um de vocês tem dons diferentes. E aqui eu cito uma teoria, que é uma teoria não tão antiga, mas que faz sentido para o que nós estamos falando aqui, que é a teoria das múltiplas inteligências. Eu creio que vocês assistiram o jogo ontem, e aqueles 12 homens que estavam jogando ali, eles têm um tipo de inteligência, que é a inteligência sensório-motor, que é a inteligência que tem a ver com o seu equilíbrio, a qualidade que você tem de alguém jogar um objeto para você e você pegar. Isso é uma inteligência, tá certo? Isso também pode ser um dom, tá bom? Há inteligência, pessoas que são bons em matemática. Eu não tenho esse dom, eu não tenho essa inteligência, infelizmente. Mas há pessoas que são bons em contas. De você falar um número, ela sabe falar. Tem pessoas que são muito boas em se comunicar, em falar um com os outros. Tem pessoas que são boas em acolher outras. Então tem inúmeras inteligências. Então aqui, o requisito a ser usado não tem a ver com o grau de inteligência que você tem, não tem a ver com o grau de, talvez, escolaridade que você tem. Tem a ver com esses requisitos aqui. Boa reputação, cheios do Espírito Santo. Lembrando que porque esses líderes, esses 7 deveriam ter eles deveriam ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Líderes devem saber se arrepender. Devem saber e reconhecer que estão errados. Devem saber quando tropeçam e que fazem outros caírem. Os discípulos entendiam isso e os 7 também deveriam entender isso. Cheios do Espírito Santo para poder se arrepender. Para poder ser justo na hora que deve ser justo. Para saber do juízo, quando deve exercer juízo. Assim como os apóstolos fizeram com Ananias e Safira. E a gente vê que isso acontece.
A gente vê que o Espírito Santo, ele guia nós para toda a verdade. Se esses diáconos, 7 diáconos, não tivessem o poder do Espírito, como é que eles iam guiar o povo para toda a verdade? Eles deveriam entender isso. A gente vê que o Espírito também anuncia as coisas que hão de acontecer. E é por isso que os 7 também deveriam, na hora de alimentar as pessoas, na hora da sua assistência, na hora da diaconia das mesas. Eu não expliquei o que é diaconato, tá? Mas diaconato significa servo, ou ajudante, ou ministro. Então havia a diaconia da palavra, que era servir, e a diaconia das mesas. Servir a palavra, servir as mesas. Tá bom? E a gente vê que também o Espírito, ele glorifica a Deus. Os 7, em tudo que fizessem, deveriam glorificar a Deus, porque eram cheios do Espírito Santo. A gente vê que o Espírito Santo, ele está sobre aqueles que obedecem a Deus. Então, se você quer entender, será que eu sou cheio do Espírito Santo? Você obedece a Deus? É essa a pergunta que você deve fazer. A gente vê que o Espírito Santo, ele está naqueles que estão diante da palavra de Deus, ouvem a palavra de Deus, leem a palavra de Deus e a obedecem. Fazem aquilo que está escrito. E o último requisito qual é? Sabedoria. E aqui, quando eu falo sobre sabedoria, a gente sempre vê as pessoas mais velhas, principalmente minha mãe, fala assim, como é que entra no Facebook aqui? Entra aqui no Facebook que eu não sei como é que é. Faz esse Pix aqui que eu não entendo como é que faz esse Pix. Eu já tentei e não consegui. Tem que resolver isso aqui nesse aplicativo aqui, mas eu não sei. E às vezes os mais jovens pensam que sabem mais que os mais velhos. Mas sabedoria não tem a ver com inteligência. Sabedoria está mais elevada do que inteligência. Sabedoria é uma palavra que vem do grego sofia. E ela designa uma forma superior de conhecimento. Pessoas sábias não precisam saber mexer no celular. Pessoas sábias não precisam ligar um aparelho de DVD, ou ninguém mais usa DVD, mas entrar num streaming, mexer numa Smart TV, ou fazer qualquer tipo de coisa tecnológica. E às vezes os mais velhos se sentem inferiores. Eu não consigo mexer nisso aqui, mas meu neto consegue, meu filho consegue. Não se sintam inferiores. Sabedoria é um alto grau de conhecimento, mais elevado do que a inteligência. Sofia, tá certo? Que designa um conhecimento superior. E sobre sabedoria, há vários versículos, eu escolhi um aqui que vocês sabem, que ouça conselhos e aceite instrução e acabará sendo sábio. Pessoas que viveram mais, ouviram mais, passaram por experiências maiores, passaram por sofrimentos maiores, e eles agora, nessa idade, eles têm uma sabedoria maior. Filho, não faça isso, porque eu já fiz e aconteceu isso. Os mais velhos sabem pegar ônibus, sabem andar Guarulhos, São Paulo inteiro. Os mais jovens não sabem ir na esquina comprar pão. É isso que acontece hoje, e é isso que sempre vai acontecer. Os mais velhos são sábios, sabem mais, conseguem entender mais, conseguem visualizar uma situação, um problema e saber como resolver. Sabedoria. E a gente sabe que a sabedoria humana é diferente da sabedoria de Deus, porque lá em Salmos 111:10, você não precisa abrir, está escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é o princípio. Os mais velhos já entendem isso, já estão com os pés calejados, já furaram muito os pés, já sangraram muito as mãos e entendem o que devem ser feito, como deve ser feito e quando deve ser feito. Isso é sabedoria. O temor a Deus é um sentimento de respeito e reverência, não é medo. Você deve olhar para Cristo, olhar para Deus, olhar para o Espírito Santo e ter temor. Como eu faço isso? Respeito. Você não é dono da sua vida. Você não é dono das coisas que você faz. Você não é dono da sua família.
tudo isso você vai entregar a Deus. A sua vida é de Deus, a sua família é de Deus, tudo que você tem pertence a Deus. E lá em Hebreus 12, 28, 29, vai detalhar sobre o temor de Deus. E eu vou falar para vocês lerem em casa. Hebreus 12, 28, 29, fala sobre o temor de Deus. Vocês podem ler depois. E agora eu quero que alguém leia o versículo 4. A gente falou sobre os 3 requisitos. Qual é o primeiro? Boa reputação. O segundo, cheios do Espírito Santo. O terceiro, sabedoria. 3 requisitos para você ser um ótimo servo de Deus. E outra coisa, algo de extrema importância você deve entender. Eles deveriam ter esses 3 requisitos. Requisitos que a gente olha assim, é muito difícil alcançar. Sabedoria, estou longe disso. Cheio do Espírito, nem vi essa brisa passar. Boa reputação, talvez eu tenha. Longe daqui. Mas esses 3 requisitos era só para servir às mesas. Imagine os dos apóstolos. Era só para eles servirem às mesas. Era só para pegar as coisas e colocarem à mesa, distribuírem os recursos, pegarem o dinheiro, administrar os recursos. Era só para isso. Era só para pegar uma vassoura, varrer o chão. Eles deveriam ter esses 3 requisitos. Era só para trocar uma lâmpada. Eles deveriam ter esses 3 requisitos. Era só para, sei lá, pegar uma coisa do chão, não deixar um copo aí nos bancos e levar até o lixo. Eles deveriam ter esses 3 requisitos. Agora alguém lê o versículo 4. Então os apóstolos, eles decidem priorizar a palavra de Deus. Os 12 vão ficar responsáveis pela palavra de Deus, enquanto os diáconos vão ficar servindo as mesas. Não é algo menos importante, mas é tão importante quanto falar da palavra. Porque Ellen White fala que enquanto eles estavam servindo as mesas, eles estavam também auxiliando na palavra de Deus. Então, para aqueles que talvez não trabalham aqui na frente, lendo um versículo, lendo alguma coisa, falando da palavra de Deus, falando de algo, vocês ainda têm a tarefa de pregar a palavra. Ler a palavra. Não troca uma coisa pela outra. Os apóstolos não trocaram a palavra pela assistência. Nós não vamos trocar a palavra por nada, nem por nenhum cargo. A palavra é o primeiro, é a prioridade. E assim como a prioridade também é a assistência. Tá certo? E aí, no versículo 5, alguém lê, a gente vai ver os nomes aí. E também o que a comunidade achou disso tudo. Dá os 7 nomes. Quem trouxe os 7 nomes para eles? A comunidade. Tá certo? Então quem escolheu essas pessoas foram as próprias pessoas que seriam servidas por esse ministério. Consegue entender? Não foram os apóstolos que foram lá olhando um por um. Eles não tinham como administrar isso. Como é que eles iam escolher? Tinham milhares de pessoas. Como é que eles iam olhar assim? Eu não conheço todo mundo. Se vocês conhecem, vocês vão lá e elegem essas 7 pessoas. E chegaram a esses 7 nomes. Tá certo? E eu vou falar aqui que Prócoro, Nícanos, Parmenas e Timão, não é o timão que você torce. É o timão da Bíblia, tá? Esses nomes, eles são nomes gregos. Conseguiram entender? Para não ficar dúvidas na igreja primitiva, para não gerar mais conflitos, para não gerar mais acontecimentos, murmurações, reclamações, os discípulos dão a responsabilidade para a comunidade. E a comunidade escolhe helenistas. Escolhe pessoas de fala grega. Todos esses nomes são nomes gregos. E essas pessoas foram usadas por Deus no início da igreja primitiva para que ela desse seguimento e para que eu e você estivesse aqui hoje. A gente vê que no versículo 5 ainda, a gente vai ver que Prócoro, Nícanos, Parmenas e Timão, nós não temos mais relatos sobre eles. Não temos mais nada na Bíblia. Não sabemos quem são, sabemos que foram diáconos. Só aparecem aqui.
A gente vê, talvez você vai ver em algum outro lugar mais para frente, uma seita chamada de Nicolaitas. Mas a gente não sabe se esse Nicanos é esse Nicolau aí, esses Nicolaitas, tá bom? A gente vê que Estevão, eles fazem uma característica importante de Estevão. Fala que ele era o quê? Cheio de fé, cheio do Espírito Santo, e ele também foi o primeiro mártir. O primeiro a morrer em nome de Cristo. Então a gente vê que essa transição do capítulo 6 está no lugar adequado para os capítulos que vêm consequentemente, que vai falar sobre o discurso ali de Estevão, a sua defesa e a sua morte, onde ele vai ser apedrejado, vai ver o Cristo glorificado e vai morrer. E ele vai falar as palavras de Cristo: perdoe essas pessoas, porque elas não sabem o que estão fazendo. Tá certo? E a gente vê que Filipe também, ele vai aparecer depois. Esse Filipe é o evangelista. Creio que você lembra do eunuco, que estava lá no livro de Isaías. Não estou entendendo nada do que está acontecendo. O que está escrito aqui? Está falando de quem? Filipe encontra esse eunuco, explica a palavra para ele e ele se converte. Tá certo? A gente vê que Filipe, ele vai para várias cidades, depois ele vai para Cesareia, e ele teve 4 filhas que profetizavam. Filipe, esse é o fim desse diácono que foi usado por Deus na igreja primitiva. Ele continuou fazendo aquilo que ele foi incumbido de fazer. Tá certo? A gente vê também que posição de mãos, ela significa inúmeras coisas na palavra de Deus. Ela significa algo para abençoar a pessoa. Assim como os profetas pegavam o óleo ungido no chifre e ungia, não tinha nenhum poder, mas era necessário fazer aquilo. Nós não batizamos, é algo simbólico. Não tem poder na água, não tem poder nas imposição de mão, mas é necessário ser feito. Por quê? Porque a gente vai ver que as imposições de mão também eram para curar. Jesus fez isso várias vezes, impôs a mão sobre as pessoas e as pessoas curavam. Os apóstolos colocavam a mão sobre as pessoas e as pessoas curavam. Tá certo? E lembrando que em Atos, a gente vê que muitas pessoas estavam levando as pessoas que estavam enfermas para Jerusalém, para os apóstolos, e eles queriam que a sombra dos discípulos curasse essas pessoas. E isso acontecia. A gente vê que Jesus fazia imposição de mãos e fez para consagrar os apóstolos. Jesus o fez, também devemos fazer imposição de mãos. E é por isso que os diáconos fazem até hoje. É um ato simbólico para transferência de autoridade. Quem era responsável pelos recursos, quem era responsável por fazer a distribuição diária na mesa, eram os apóstolos. Eles levantam a mão sobre esses 7 e falam: agora vocês têm autoridade para fazer isso que nós fazíamos. É isso que os apóstolos fizeram. E é isso que vamos fazer até Jesus voltar. Imposição de mãos é simbólico, não tem poder nenhum, tá? Lembrando isso. Versículo 7 e um último, eu vou ler, porque eu sei que o José já fez assim e eu enganei ele, eu que vou ler, porque aí vem o versículo fechando tudo isso. Todas essas funções, todo esse problema, todos esses conflitos se culmina no versículo 7. E a gente vê as palavras de Gamaliel: se for um projeto de Deus, continua. Se não for, ele acaba. A gente vê no versículo 7, crescia a palavra de Deus. Como pode a palavra de Deus crescer se estavam servindo as mesas? Porque quem estava servindo as mesas também estava crescendo em palavra, estava divulgando a palavra. Depois, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E aqui a gente entra na sua vida, no seu cotidiano, na sua vida diária. O versículo do 1 ao 7, ele ensina de forma prática como você resolveu um problema. Você tem problemas? Eu sei que vocês não têm. Vocês estão tranquilos? A vida de vocês é maravilhosa. É por isso que vocês estão com os rostos bravos, tristes. Não dão sorrisos para mim.
mas a minha vida é uma vida de sofrimento, de angústia, de às vezes não querer ler, de não querer fazer a vontade de Deus, de se afastar daquilo que Deus quer. A gente vê que no versículo 7 culmina em algo grandioso, mas que tem lições preciosas sobre algo cotidiano que acontece em sua vida. Como eu posso resolver os meus problemas? Como eu faço isso? E aí você vai para o coach, você vai ler uma palavra, você vai abrir a Bíblia para tentar ver alguma coisa. E o versículo do 1 ao 7 nos ensina como resolver o problema. Primeiro, você deve reconhecer o problema. Tem pessoas que não sabem reconhecer o problema. Tem pessoas que olham para si e não veem problema nenhum. Eu estou bem assim como estou. Olham para a sociedade, creio que a sociedade está bem. Olham para a igreja, creio que a igreja está bem. É necessário reconhecer o problema. Assim como você só vai fazer uma cirurgia de algo se o médico dá um diagnóstico. Nós devemos também reconhecer o problema. Os apóstolos entenderam isso. E eles não falaram assim, ó, o que vocês estão falando aí, eu nem sei o que vocês estão falando. Eu não estou vendo problema nenhum, está tudo bem, as pessoas estão comendo, a gente está ajudando, não tem ninguém murmurando não tem ninguém reclamando. Os apóstolos reconheceram o problema, ouviram o problema. E depois eu vou fazer o que reconhecendo o problema? Você tem que recusar-se a subordinar o que é essencial. Aquilo que deve estar em suas mãos, você não transfere a responsabilidade. Você não coloca para outra pessoa. A família que você tem é responsabilidade sua. Os filhos que talvez, meu filho não aprende, não sabe ler, não sabe escrever. A responsabilidade não é da escola, a responsabilidade é sua. Mas a igreja, as pregações não estão tão boas. As coisas estão acontecendo na igreja, não está de qualidade. A responsabilidade pela vida espiritual é sua. Não colocar em segundo plano aquilo que é essencial. Você deve assumir a responsabilidade das coisas. A sociedade está com problemas. Na minha família não vai ter esses problemas. A sociedade tem problema de gênero. Na minha casa não vai ter. A sociedade tem problemas de entender a idolatria política. Na minha casa não vai ter isso. Assuma as suas responsabilidades. Os apóstolos fizeram isso. A gente vê que também a gente tem que remover as causas de reclamações. Isso eu não estou falando de remover pessoas. Remover as causas, tá? É o que está causando na sua família, você deve remover. Se o problema da sua casa é as drogas, isso deve ser removido. Se o problema é a comunicação, isso deve ser removido. Se o problema é como você interage a sua família com os outros irmãos, isso deve ser resolvido. E por último, e o mais importante, e aquilo que você quer ter sem passar pelos outros passos, colha os resultados de uma solução sensata. É só colher os frutos disso, das boas escolhas. Os apóstolos entenderam isso, colheram esses bons frutos que deram. Deram os diáconos 7 pessoas que foram capazes de alimentar as pessoas, de divulgar a palavra. E no versículo 7 a gente vê que existe a culminação de algo bom, de um fruto precioso. As pessoas cresciam, se multiplicava o número de pessoas que queriam seguir a Cristo. E nós estamos aqui por uma decisão sensata, uma decisão sábia, uma decisão que faz com que nós entendamos qual é o nosso propósito. E já terminando, eu queria só falar algumas coisas sobre essas decisões que os apóstolos disseram, que os apóstolos fizeram, o que eles decidiram fazer. Que não deixe os problemas para depois. Normalmente, quando a gente sente uma dor, a gente toma um Dorflex.
a gente toma algum remédio para remediar aquilo que está causando a nossa dor. Mas aqui não poderia acontecer isso. Se os apóstolos deixassem para depois esse problema, ele cresceria, ia virar uma bola gigante. Eles não conseguiriam entender mais o porquê que estavam acontecendo a reclamação. A igreja poderia ser dividida aqui. E se a igreja fosse dividida aqui, nós não ia saber se a gente estaria aqui hoje ou não. Se a gente deveria aceitar a igreja adventista ou qualquer outra igreja que ela nasceria aqui. Nessa igreja primitiva não poderia ocorrer erros. Hoje a gente comete alguns erros e a gente releva porque a gente tem a tradição. Esses discípulos não tinham a tradição. Eles não tinham algo que eles viram no passado. Eles estavam construindo algo e deveria dar certo. Então, irmãos, vai construir um casamento? Tente não errar. Vai construir relacionamentos? Evite errar no início. Vai construir uma igreja, um projeto, um ministério? Evite errar no início. Porque no final você consegue ter bons frutos, colher coisas boas disso. Não deixe os problemas para depois. A gente às vezes acaba deixando os problemas para depois e não sabe nem mais qual é a origem do problema. Porque são tantos. Se você tem problemas que estão relacionados à mente, trate isso. Se há problemas físicos que te atrapalham de adorar a Deus, trate isso. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Tá certo? A gente vê que nós devemos assumir a responsabilidade do que Deus colocou em nossas mãos e lidar com as adversidades. Os apóstolos entendiam isso. Viram os problemas, viram as situações que estavam acontecendo. Eles decidiram dar uma solução. Irmãos, eu sei que na família de vocês há conflitos que acontecem. Devem ser resolvidos. A igreja depende de conflitos de relacionamento. Depende desses conflitos serem solucionados para o bom andamento de Deus, para o bom andamento da obra que Deus colocou em nossas mãos. Não deixe para depois. Faça de tudo para que Deus possa usar vocês. E eu abençoo aqui os diáconos com essa palavra, para que Deus continue usando vocês, para que mesmo que vocês pensem que estão fazendo algo simples, Deus continue usando vocês. E por mais que seja algo simples, vocês devem ter uma boa reputação, ser cheios do Espírito Santo e ter sabedoria. Não deixe isso de lado. Eu queria convidar os diáconos aqui, que eles vão cantar uma música. E que essa música possa ser uma mensagem de esperança, de levar a mensagem a todo mundo. Não deixar para depois. Não importa o que você está fazendo, que pense que é algo simples. Que talvez você não esteja aqui na frente pregando, lendo a palavra, lendo versículos, mas que você se sinta usado pelo poder do Santo Espírito. Que a palavra de Deus possa ser usada constantemente. E que a obra de Deus, que Ele confiou em suas mãos, possa continuar acontecendo. Porque essa obra não é nossa, é de Deus.
Grandioso Deus, nosso Pai, soberano Deus, queremos te adorar através da nossa vida, Pai. Te agradecemos porque no passado o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo e ensinou aos apóstolos como ter sabedoria e como resolver conflitos, Pai. Nós acreditamos que o poder do Santo Espírito foi dado a eles e é concedido a nós hoje para que possamos levar ao mundo essa mensagem de salvação, Pai. Que o Senhor possa continuar nos ajudando a desenvolver os nossos dons, assim como os diáconos surgiram de uma necessidade, de um problema, de um conflito. Queremos que o Senhor dê sabedoria aos líderes da nossa igreja, para em momentos de conflito, de problemas que estão relacionados à igreja, Pai, que o Senhor venha suprir as necessidades da sua igreja, através de pessoas, através de recursos, mas principalmente através do poder do Santo Espírito, Pai. Esteja com os seus diáconos, coloco ele em suas mãos, para que eles possam saber que eles são pessoas sábias, que entendem onde estão, que eles têm muito a ensinar e muito a viver ainda, que eles possam deixar um legado, e mais do que deixar um legado, Pai, estar nos altos céus, porque fez aquilo que é simples aos nossos olhos, mas que é de suma importância para Ti. Esteja conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. O homem de Deus, né? O seu talento, a sua dedicação às coisas de Deus, né? E que Deus te conserve esse grande homem de Deus que você é. Parabéns, Diego. Todos esses momentos aqui foi uma pregação que tocou muito meu coração, né? E nós, diácono, com diaconisa, nós somos separados para servir a Deus. E aqui nós temos um pequeno presentinho, mas é de coração, em nome do diaconato e a igreja. E que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe grandemente. A palavra foi bem de encontro aos nossos corações. Nós estávamos precisando muito dessas suas palavras. Não só as suas palavras, as palavras de Deus, né? Que nós possamos continuar firmes nos caminhos de Jesus e trazendo pessoas assim, que Jesus traga pessoas, o Espírito Santo traga pessoas maravilhosas como você, para pregarmos a palavra e trazermos mais esperança e assim abreviarmos a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandemente. Eu só queria falar que eu tenho muito respeito por vocês, pela pessoa de vocês, e se sintam representados que estão sentados. E queria agradecer a vocês por estar nesse ministério e também ajudar a igreja a progredir, tá bom?